tarde a todos que estão aqui participando da Embarcadero Conference. Hoje é minha primeira conference aqui com vocês. Para quem não me conhece, Alessandro Medeiros, que faço parte aqui da equipe do Túlio. E eu tenho aqui um pouquinho das coisas para falar, mostrar para vocês, para a gente não ficar de muita embromação, né? Vamos aqui direto a... Queria só ver com vocês se meu áudio está ok, o vídeo, a compartilhamento aqui do slide, está tudo ok. Dá um feedback aí para mim no chat, está tudo certo. Show. Valeu, Glauber, Bruno, pessoal, show de bola, galera. Então, assim, deixa eu apresentar aqui direitinho. Beleza. Embarcadero Conference, como todos aqui já têm participado durante o dia. Aqui está o... Ih, já falou o obrigado, né? Vamos lá, deixa eu acertar aqui. Foi logo por obrigado, né? Isso é legal. Vamos lá, vamos apresentar aqui direitinho o slide, tudo bonitinho. Ao vivaço assim mesmo, como sempre. Aqui eu vou falar um pouquinho como construir aplicações escaláveis com Delphi, usando o Clean Architecture. O José Araújo mostrou sobre a parte de você ir para o Cloud, tem palestras que estão falando sobre arquitetura, parte de API, mobile, e por aí vai. Mas você consegue hoje, a sua aplicação estando legada, consegue hoje, legada que eu falo não é aquele código velho, não. É o famoso monolito, famoso elefante branco que nós, como desenvolvedores, vamos, no decorrer do dia a dia, resolver problema, e vai emaranhando código para tudo quanto é lado, e chega na hora de começar uma inovação, uma manutenção, uma norma técnica do governo, e começa a dor de cabeça. Então, hoje, sua aplicação consegue chegar a esse ponto? Consegue ir para o mobile, comunicar de forma mais rápida? Consegue ir para uma API, montar uma API de forma rápida? Consegue entender como separar os microservices e por aí? Então, vou deixar só essa pergunta aqui para vocês e vocês ficam pensando aí sobre essa questão. Eu vou falar sobre a Clean Architecture. Quem não conhece, Clean Architecture, ela está difundida há muitos anos. Ela é falada, evangelizada, pregada e usada por grandes corporações, por grandes softwares, por grandes empresas. Então, não é algo falado como filosofia. Ela é existente, latente no mercado. E essa palestra praticamente com vocês aqui, nasceu de uma insatisfação de uma live que eu participei e um comentário desse cara que estava falando. Ele falou que o Delphi não consegue, tipo, como se o Delphi não tem como trabalhar com Clean Architecture, Architecture, né? Então, eu fiquei assim, não, tem como. Com Delphi dá para te fazer qualquer coisa, até ir para Marte se você quiser. Então, quem sou eu? Eu botei essa fila, mas quem sou eu? Perante esses grandes monstros que estão aí na Embarcadero Conference, quem sou eu? Sou apenas um DBA de longa data, desenvolvedor Delphi em outras linguagens também, e atualmente tenho colaborado com a comunidade aí, junto com o Túlio, aqui na Academia do Código. Deixa eu até abrir aqui o nosso canalzinho da Academia do Código, que para quem não conhece, se inscreve lá no canal. Se der tem que falar nisso, tem então uma live que eu vou fazer sobre a integração do iFood mercado. Então, participa lá do nosso canal no YouTube, que constantemente temos falado tendo live de conteúdo para agregar a comunidade, levar a possibilidade, mostrar que o mercado e o mundo aí tem coisas para nós explorarmos, e a galera do Delphi tem como utilizar. Esse negócio que o Delphi está morto, que o Delphi não tem como fazer, é tudo falácia. Tem como fazer, ele está mais vivo que nunca. Quem assistiu a palestra, a parte aí do Risato no palco principal, ele mostrando sobre as novas features. Então, tem muita coisa por aí. Então, a galera tem que abrir a mente e vamos para cima. Vou continuar aqui nos meus slides. Sou apenas
como diz uma música, garoto latino-americano, sem dinheiro no bolso e parentes importantes. Vamos lá, o que queria falar? Eu vou falar sobre o dilema, que é a escolha da arquitetura, que eu falei, né? A galera a gente monta um software e pega... O Delphi é maravilhoso por causa disso. Você pega, o cliente chega para você, eu preciso de um software assim, assim, assado. Você monta e ele em 2 dias, mas dependendo da expertise, em 2 dias o projeto está pronto com o banco de dados Firebird, Terbase, o que for. Está pronto e disponível para o cliente. Show de bola. Esse cliente se torna primeiro, né? Segundo, terceiro. Quando você vai ver, esse software que você criou já está com uma grande proporção e constante manutenção. Então, esse é o nosso grande dilema. Como eu vou montar a arquitetura interna do meu software? Vou falar de como surgiu a Clean Architecture, né, o arquiteto, as premissas, como funciona. Aí vou para o código, né, mostrar como é que está o código, a estrutura, mostrar como é fácil você não ficar preso a um banco de dados. Eu preciso trocar do Firebird para o Postgre. Simples. Do Postgre para o Oracle, sem problema. Do Oracle para o SQL Server, mamão com açúcar. E os prós e contras, porque tudo tem o lado bom e um pouquinho do lado ruim. Eu não estou aqui para mostrar só que é coisa boa, não. Tem um lado ruim também, mas vou mostrar para vocês que você tem que pensar. Hoje, a minha arquitetura, o meu software consegue chegar onde eu estou precisando? Aí você pensa sobre o seu prós e contras sobre a Clean Architecture. E você vai lá, programa, faz uma manutenção numa rotina, uma norma técnica do governo, pronto, está funcionando no ambiente de desenvolvimento, compila, build e manda para o cliente. Passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, o cliente vai fazer um outro processo, problema em produção. E agora? Isso é uma rotina constante, nós, desenvolvedores Delphi, desenvolvedores, programador em geral, que não é só o Delphi, em outras linguagens isso acontece, quando não pensamos com carinho na nossa aplicação. Porque ali que sai o nosso ganha-pão, ali praticamente é o seu dia a dia de trabalho, é ali que você pensa uma coisa, se você passa 12 horas trabalhando no seu código, já parou para pensar se você pegasse 10 horas da manhã e parasse às 3, quanto de produção você poderia ter na sua vida social? Olha quanto mais fácil você poderia ter. Poder curtir uma praia, e quem é solteiro, shopping com os amigos, casado com filho, curtir a família, curtir um final de semana prolongado, ou ficar preso em manutenção constante no software. Então, essa imagem dessa menina aí que repercutiu na internet, praticamente dá essa alusão para a gente. A gente faz uma manutenção, faz um ajuste, joga para a produção, quando vai ver, acabou. Cliente reclamando, mais manutenção, porque toma ali chamado, porque uma solução de um problema gerou outros problemas. Olha como que a coisa vai se tornando uma grande bola de neve. Então, esse cara aqui, Uncle Bob, é um dos maiores evangelistas sobre Clean Code, Clean Architecture. Então, ele fala assim que bons sistemas de software começam com um código limpo. Primeiro, você tem que trabalhar o Clean Code. Pensar na escrita, como você vai escrever uma variável, um método. Você se preocupar, porque logo pela manhã, na parte de boas práticas, o Túlio comentou sobre essas questões de código, né? Você escrever de forma melhor, porque a manutenção você vai ter, sempre vai ter manutenção no software. Mas se tiver uma variável, ou vi uma tabela de um banco de dados, estava assim, C001 28. Que raio de tabela é essa? Aí, tá, beleza. Imagina então a variável interna como é que estava. C28. Não tem. Não tem documentação. Quando você escreve muito comentário no código, seu código já está ficando muito sujo. Então, você pensa no código limpo. Por outro lado, se os tijolos não são bem feitos, a arquitetura de edifício não importa muito. Por outro lado, você pode fazer uma bagunça substancial com tijolos bem feitos, né? É aqui que entram os princípios do Solid. Então, o que ele quis dizer com isso é como você vai para um prédio, né? Não importa. Você fazendo código feio, escrita variável
ABCDF, XPTO, não importa. Está funcionando, você entregou, show de bola. Só que pensa no seu futuro. Quando você desacopla o seu código, você pensa na escrita melhor, você escreve hoje, tem uma brincadeira que rola na internet que assim, quando eu escrevi esse código, eu e Deus sabia. Agora nem Deus está sabendo mais como é que está escrito, o que está escrito lá. Então, pensa nisso. Seu código hoje, você consegue dar uma manutenção de forma rápida ou fica constantemente debugando? Ou, lógico, você que escreveu o código, o dono do negócio, vai entender porque você que escreveu. Lógico que vai ter dia que nem lembra que aquela funcionalidade. Mas um programador novo, que mesmo que tenha um ano, ele vai entender, ele vai ter que demorar dias para entender como é que foi aquela funcionalidade, como é que está aquela regra de negócio, para poder implementar ou fazer um novo ajuste. Então, ele fala na parte de arquitetura dessa forma. O objetivo da arquitetura de software é minimizar recursos humanos necessários para construir e manter o sistema necessário. Recursos humanos. Vamos pensar em a regra de negócio. NFE. Quando o pessoal da contabilidade, ou quem faz nota, emite nota, ele pode pegar em um papel, escrever todo o cálculo tributário, todas as fórmulas necessárias, tudo que ele precisa validar, o que não pode ir, ele pode escrever no papel. Então, vamos pensar nisso, que é uma intervenção humana. Ou seja, é o código, aquilo ali é regra de negócio. Então, quando você pensa na arquitetura, é minimizar isso, para que o usuário não precisa ter essa preocupação e o seu código está preparado para isso. Aí eu falei sobre arquitetura. Olha para essas duas figuras. Do lado esquerdo, no meu lado esquerdo aqui do monitor, tem uma casa, um barzinho, que ele começa pequeno e vai crescendo. E pelo que dá para ver na parte de cima, tem mais obra para cima. Foi pensada a arquitetura dessa casa? Claro que não. É notório que não foi pensada a arquitetura. Não foi tido um carinho de como produzir. Mas Alessandro, vai questão social? Não, a gente está pensando em questão arquitetural. A parte de montagem, prédio, essas coisas. Beleza. Olhando, você não tem. É notório que não foi pensado. Agora você vai para a imagem do seu lado direito. A proporção do jardim, como é que tá, que ele pegou a parte lateral de outra casa, ele reaproveitou o espaço, dá para perceber que ele aumentou a casa até o final. E ainda mais, ele pode aumentar a casa sem se preocupar de alterar a estrutura dela. Algo totalmente desacoplado. Fica muito bonito essa questão quando você pensa com carinho no que você está montando. Um arquiteto, ele pensou dessa forma. Então, Martin Fowler, ele fala assim, que a arquitetura de software são aquelas decisões que são importantes e difíceis de mudar. Lembra que eu falei? O que é difícil de mudar numa nota fiscal? Não são os cálculos, as partes tributárias, nem aquela parte interna, que tem porcentagem disso, tem nota não sei o quê, e separado bonitinho. Então, beleza. Aquilo ali não muda. Aquilo ali, se for mudar, é uma vez no ano e olhe lá. Quando tem uma norma nova no governo, aí você só vai lá e altera um ponto. Seu código todinho não teve que ser alterado. Você não teve que mexer na tela X para acertar a tela Y. Não, você só foi lá no coração do seu sistema e fez uma alteraçãozinha. Pronto, show de bola. Você tem mais um tempo para você ir lá pensar numa inovação, ligar para a patroa, falar, hoje a gente vai sair, vamos almoçar fora. Almoçar, né? Nem jantar, vamos almoçar fora, curtir a vida. Por quê? Você só foi lá, fez uma alteraçãozinha, acabou. Não tem aquela mais dor de cabeça, não tem a nota do governo mudou, que não sei o quê, aquele desespero que é notório em muitos de nós desenvolvedores. Eu me coloco no meio porque também sou desenvolvedor, como todos nós aqui que participam da Embarcadero Conference. Então, ele fala, se tomadas incorretamente, farão com que um projeto tenha sucesso ou falha, de uma forma desnecessariamente cara. Quando olho isso aqui, eu lembro de uma empresa, se eu não lembro, em 2000, 2001, essa empresa era de automação também comercial. Hoje ela não está mais no mercado, ela faliu. Por quê? Nada contra você que hoje faz dessa forma, mas pensa com carinho e começa a mudar. Porque se essa empresa faliu, pode ser que um dia possa acontecer contigo. Não estou aqui falando que vai acontecer, não. Porque quando você
preso a uma tecnologia, preso a uma regra, preso a algo, a tendência de você não crescer ou quebrar é grande. Então, esse smartphone ele fala sobre isso. Ou seja, essa empresa ela tinha toda a sua regra de negócio presa no banco de dados da Oracle. A Oracle ela teve uma mudança nesse período, né? E essa empresa não conseguiu se adaptar à mudança financeira, né? Porque ela estava presa ao Oracle. Se ela tivesse pensado de outra forma, melhorar, pensado na arquitetura, pensado em tirar a regra de negócio do banco de dados, separar no coração do seu sistema, ele poderia trocar do Oracle para o Postgre, MySQL, na época não tinha MariaDB, Firebird, que na época não era Firebird, era o Interbase, o que for. Ele poderia alterar até para arquivo texto. Estaria funcionando. A empresa dele estaria, se bobear, estaria até hoje aí em grande escala. Hoje a empresa não existe. Então, o que pode acontecer? Quando você pensa de forma correta, pode sim ter sucesso. Perfeito. Pode ter sucesso, mas esse sucesso pode ser mantido? Não, a inovação, a pandemia teve aí, hoje estão fazendo a conference online. Então, a pandemia teve aí embarcadeiro, o pessoal não teve que se adaptar para essa necessidade? Nós, como empresários que têm software no mercado, também tivemos que nos adaptar. Então, se a empresa não consegue se adaptar, fica presa, fica aquela correria, pode um dia falir. Então, eu estou deixando esse ponto para que a gente consiga entender essa necessidade e possa, um futuro, eu não estou dizendo que isso aqui você vai conseguir fazer da noite para o dia. Tem que ser entendido como montar uma arquitetura. Aqui, no Clean Architecture, você vai ter que usar Solid, vai ter que usar orientação objeto, 100%, preferência orientada à interface, que os padrões dizem que a gente tem que trabalhar orientado à interface e não ao objeto. Então, você tem que entender como é que está o seu cenário para separar as camadas de negócios, pegar o que é regra de negócio, o que pode ser mudado, o que não pode, o que é camada externa, a parte de infra, que é banco de dados, que é a API, que é o que for. Então, você tem que entender esse cenário para que o seu software hoje possa ser adaptado. Então, nesse caso aqui, a Clean Architecture, ela surgiu quando foi o lançamento, até antes, né, no blog do Uncle Bob, ele falou sobre Clean Architecture e foi lançado esse livro. Então, daquela época até hoje, isso é falado constantemente, usado em grandes, como eu falei no início, né, de grandes corporações, de grandes empresas. Se a empresa hoje, ou o desenvolvedor que está criando o seu software, quer pensar em escalabilidade, em manutenção, né, melhor, então, pensa com carinho. Às vezes, eu penso que o desenvolvedor ele é um artista, porque ele está criando uma arte. Lógico, ele pensando com carinho, fica algo bonito. A gente que é codificador vai olhar, caramba, que código bonito. Não é aquele código macarrônico, não. É um código bonito, bem estruturado. Sem o else, né? Que com else, esquece que não tem problema, não dá, né? Então, assim, tendo um carinho pelo código, tendo um envolvimento melhor com ele, pensar assim, se eu penso hoje, se eu vou ficar... Isso aí, Arthur. Show. Se eu pensar hoje, então eu perder, por exemplo, essa arquitetura que eu vou mostrar para vocês depois no código, eu levei 1h30, até menos, porque ele vai pensando, ajustando. Então, se você pensa num software grande, você leve 2, 3, 4, 1 mês para estruturar dessa forma, olha quanto tempo você vai economizar no seu futuro. Uma implementação nova, só criar a gente chama de pacote, né? Você cria uma camada com os seus códigos, pronto, já está seu código, seu software teve uma extensão a mais, não atrapalhou a parte interna do seu código, a regra de negócio do seu software. Houve um problema com o banco de dados, eu preciso mudar. Não quero mais usar o SQL Server, eu quero usar o Interbase, porque o SQL Server está muito caro, Interbase, eu peguei a licença nova do Delphi e já tenho ali, vou utilizar ele. Sem problema, você vai utilizar tranquilamente, sem dor de cabeça nenhuma, sem alterar o código do seu software. Simplesmente foi lá e trocou. Mas tem que no SQL Server fazia X, Y, Z.
se você fica amarrado às questões externas, a tendência de ter problema é isso. O Murka, em uma das palestras, ele falou sobre alteração, né, de versões, né, e você tentar pegar de uma versão para outra. Quando você fica amarrado àquele ambiente, esse tipo de atualização se torna custosa. Essa frase do Martin Foley, entra também essa questão. Quando você fica preso a uma versão de uma linguagem, seja um SDK, seja um JDK, como do pessoal do Java, um SDK da parte Android, ou uma versão do Delphi, você fica preso ali, fazendo todo o seu código emaranhado naquela questão de regras, pegando os componentes, jogando na tela, fazendo até uma imagem que com o data mod cheio de componente ali dentro. Quando for fazer uma atualização, você consegue ir para o FireDAC de forma prática? Você consegue, por exemplo, usar o Zeus? Não vai conseguir. Então, essa alteração, essa manutenção, essa extensão do seu software fica muito ruim e custosa. Imagine você, empresário, contratar um programador que, em média, custa de 3 a 7 mil reais para fazer a manutenção do seu software. Quanto tempo vai ser perdido e gasto para ele fazer uma manutenção no software desse tipo? Todo emaranhado, todo amarrado. A tendência é você perder dinheiro dessa forma, porque ele poderia estar produzindo outras coisas mais para o código e melhorando um layout, pegando por exemplo, uma integração iFood mercado, iFood restaurante, Mercado Livre, de forma prática e rápida. Então, quando é pensado de forma escalável, a tendência é você reduzir o custo e trazer trabalho. Então, surgiu a questão, a Clean Architecture, ele surgiu com diversas arquiteturas que existiam, a Hexagonal, que é o Port and Adapters, ONIO, DCI, BCE, DDD, e tem a Clean Architecture. Para nós do mundo Delphi pode parecer assim, caraca, você está falando grego para mim, mas isso é latente no mercado de software no geral. Então, se é novo para você, você vai ouvir bastante falando sobre isso daqui, porque não é novo no mercado, não é novo no mundo de software, e para o Delphi também não pode ser, porque é adaptável, é utilizado e dá para ser feliz com essa arquitetura também. As premissas da Clean Architecture é testabilidade. Você desenvolve um software, você consegue testá-lo? Então, fica um pouco difícil fazer o famoso teste de software, né? Que é a questão que... Qual que é a questão de teste de software? Você quer usar um The Unit, né? X da vida, você implementou algo, fazer o teste. Mas é custoso, demora muito, tem que ter produtividade, show. Mas se você não pensa nesse tipo de teste, como é que você vai testar se realmente aquela função, aquele método, aquela classe realmente está correta? Vai no testômetro show message? Vai no estou aqui, A1, A2? Não, pelo amor de Deus, né? Então, você tendo um software testável, fica melhor. A questão da Clean Architecture é pensada dessa forma. Independência, eu botei framework porque no geral, componente, bibliotecas, PPL, o que for que você pode pensar, você fica independente disso. Quando você pensa numa arquitetura dessa forma, você fica independente de uma mudança. Por exemplo, se hoje a gente usa o FireDAC, amanhã o embarcadeiro vê que o FireDAC não está tão bom e tem um framework melhor, ele vai ser descontinuado, como o BDE, que era época, era muito bom, foi descontinuado, e esse novo componente vai ser fixo na embarcadeira e aquele vai começar a ser descontinuado. Então, imagine se isso acontece. Seu software está amarrado. Muitos que eram do BDE teve esse problema, teve essa dificuldade. Então, isso atrapalha você crescer na questão do seu software, fica amarrado, né, a versões, então isso pode ter problema. E a interface de usuário, você fica despreocupado se você está usando FMX, se está usando VCL, se está usando React, se está usando Essentia, se está usando Flutter, não interessa o front-end, não interessa a interface do usuário.
isso não vai interferir na parte central do seu software. Eu preciso alterar a tela de NFE, não interessa. Você alterou lá, não vai interferir na parte central do seu software. Essas são as premissas da Clean Architecture. Banco de dados, lembra que eu falei da empresa que era presa ao Oracle? Ela poderia trocar para qualquer banco de dados, mas não, ela estava presa ao Oracle e entrou em falência. Então, isso acontece se a gente fica preso a ambientes externos. E, como eu acabei de falar, ambiente interno, agentes externos, que é o que? Uma API, você fica preso a uma API que tem que... CEP, por exemplo, houve uma alteração lá, você não consegue mais consultar o CEP, você tem que ir lá, mexer no seu código para ajustar ao consumo, porque você depende daquela API. Então, quando você não fica 100% dependente de algo externo, pronto, a sua manutenção fica melhor, a sua extensão do seu código fica muito melhor. Então, pode até assustar, né, gente? Essa arquitetura, né? Essa imagem, mas a Clean Architecture, ela tem essa ideia. O que quer dizer aqui? O mouse deve estar passando aqui bonitinho. Eu tenho a entidade, essa entidade não quer dizer que são a representação do banco de dados que a gente está acostumado a ouvir, acostumado a ver. Não é a representação do banco de dados. Essa entidade está dizendo que são a regra de negócio, a parte mais interna, né, do software, o que move a empresa. Se um cálculo de imposto for mal calculado, o quanto de multa que uma empresa pode pagar. Então, são regras que pode levar à falência ou lucratividade de uma empresa. Então, ali fica interno, no coração, não é mudado. Como eu falei, se pode ser escrito num papel esse tipo de cálculo, esse tipo de regra, pode ser aplicado na parte de entity. E use cases são os casos de uso, que é o quê? O que eu vou persistir no banco de dados, validação de campo, essas questões que a gente está acostumado a fazer direto na view, né? Direto no formulário. Então, você consegue centralizar ali, aí está aqui escrito controllers, presents, gateways, seria mais a parte de comunicação com a view e a parte model, né? O famoso MVC, né? Seria o que está comunicando com a parte de persistência de dados, uma API e a parte visual do usuário. E essa camada externa, a principal aqui externa, é a parte que fora do seu software, que é um banco de dados, é uma API, no caso está comunicando externamente, uma interface web e dentre outras formas que você pode ver dentro de um software. Mas olhando assim, você vê esse círculo, caramba, é tão difícil entender como é que está sendo feito dessa forma. Eu falei, e agora, como é que eu posso aplicar isso no meu software? Você olhando assim, você fica um pouco difícil, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou direto por código com vocês. Eu vou abrir aqui o Delfão de Guerra. Eu estou aqui com uma arquitetura que eu criei, né? É só um controle de estacionamento, simples. Se você for olhar, eu tenho adapter, controller, core e infra. Mais ou menos que tá aqui nessa imagem. Que é o adapters e o controllers são as funções. Adapters. Adapter é o quê? A parte que está no presente, que é o controle, né? Que está fazendo movimentação da persistência de dados com a camada externa. Aqui eu tenho a infra. A infra é o quê? Infra está mais relacionada a banco de dados, a interfaces externas. Eu tenho aqui o core. O core é o central, né? O coração, parte principal do seu sistema. Que vem o quê? Vem as entidades, tem esse repository, eu vou mostrar para você por que é. E tem o caso de uso, que é a parte que eu tenho as validações mais internas, né? Do meu software. No caso aqui, esse get aqui que eu tenho. Eu valido algumas coisas aqui dentro do caso de uso, na parte para levar externa para o meu software. Então, beleza, né? Então, olhando dessa forma macro, você tem essa estrutura aqui. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa. Vou abrir ela todinha aqui, bonitinha. Não sei se a imagem está 100% para vocês, que essa parte aqui é um pouco ruim para mim poder aumentar, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Não dá para tirar a câmera.
Dá sim, dá sim. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, peraí. Aqui. Ver se melhorou a questão da câmera, se ficou melhor. Eu tirei a câmera, né? Não sei se vai ficar tão bom quanto, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma estrutura. Se você for olhar aqui, eu tenho um outro. Pode voltar? Beleza. Mas assim, é porque. Deixa eu ver se eu pegar a lupa aqui do Windows. Cadê? Lupa, né? Eu não gosto disso aqui que fica muito ruim. Deixa eu ver se. Eita! Não dá para ver vocês aí, não, mas vamos lá. Eu tenho aqui minha arquitetura, que eu tenho um source, eu tenho meus adapters. Esses implementos é porque eu estou trabalhando utilizando interface. Deixa eu tirar essa lupa aqui que não tá legal. Para mim não está ficando legal nem para olhar. Da direita. 3 pontinhos da direita dá para. Maximiza para 10 minutos. Exato, ficou um pouco ruim. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Então deixa eu aumentar aqui. Beleza. Nesse caso, a arquitetura, o que eu estou fazendo? Eu começo pelo coração. Geralmente, quando a gente desenvolve um software, eu ia implementar uma parte de estrutura do banco de dados aqui, para você ver que dá para acrescentar qualquer nova funcionalidade sem alterar o parte central. Mas o código que eu vou disponibilizar para o Risata aí vai ficar para vocês já com todas as implementações. Então, geralmente a gente vai desenvolver um software, o que a gente faz? A gente vai para o banco de dados, vai para o formulário. Não, quando você pensa na arquitetura, no Clean Architecture, você vai pensar no caso de uso, na parte do coração do software. Então, eu estou trabalhando interfaceado. Eu tenho entrada de um estacionamento e a validação, né, da minha persistência dentro desse estacionamento. Quando eu entro no estacionamento, o que eu tenho que ser validado na hora de entrar? É o código, né, lugar, né, esse estacionamento é num shopping, é num mercado, o que for. Eu tenho a placa e tenho a data da entrada, data, hora, o que for. E o execute, ou seja, eu vou executar essa ação. Aí eu tenho a minha implementação. Qual a implementação eu tenho? Eu tenho a implementação do Enter, que eu vou entrar. Então, eu estou trabalhando com inversão de dependência. Olha o Solid entrando aqui. Eu estou trabalhando a parte de inversão de dependência. O que? Eu passo um repository, que esse repository é o quê? É uma interface que diz o que vai ser utilizado para uma persistência de dado, o que vai ser usado para poder, se vai usar um banco de dados, o que for. Então deixa eu só ver aqui direitinho como é que está o meu tempo. Então, eu posso. A única coisa que eu quero fazer? Eu tenho esse get parking lot, eu tenho um que eu utilizei também para instanciar, preparar uma API. Eu só boto o ROS aqui, ou um data snap, eu boto ele aqui, pronto, dentro de uma camada chamada, dentro do core, não, aqui na minha infra, eu crio uma pasta chamada HTTP, por exemplo, e boto aqui a estrutura de um data snap, pegando o controller, que o controller ele faz o quê? Ele só me chama o get e a persistência e a entrada. Acabou. Então, eu vou lá e passo a implementação para dentro de um data snap ou de uma classe estendida do ROS, o que for. E pronto, já tem uma API já pronta. Em poucas linhas de código, eu já tenho agora uma API com o meu código. Tá aqui. Por quê? Eu não fiquei preso à arquitetura interna no meu software. Meu software não está espalhado para tudo quanto é lado. Até leitura, se eu bater o olhar assim, eu falei, caramba, eu sei onde chegar. Eu sei onde está a regra mais interna do código. E na entidade, se eu for aqui na minha entidade, ó, a implementação do CAR, aqui, ó. O que eu faço? Eu valido se... Olha, esse código, papá, aqui, ó. Eu faço not. Era para estar assim, ó, not. Se ele não for verdadeiro, eu vou lá, ó, placa inválida. Eu passo, a placa tá errada. Aí eu tenho aqui, ó, eu posso fazer minhas validações aqui, ó, da entrada. Olha como é que ficou. Eu tenho o code, isso aqui praticamente é o famoso get and set da orientação objeto.
eu estou sobrecarregando o método e retornando ele a string, ó, capacite, a conta, a hora, essa aqui, esse parking lot ele me retorna o que deixa eu ver se tem aqui o banco de dados aberto. O que meu estacionamento, o tempo de uso dele aqui, ó, tem aqui, ó, minha tabela, parking lot. Olha só, eu tenho um código dele é de um shopping. A capacidade dentro desse código, dentro desse meu estacionamento é de 5, ele abre às 8 e fecha às 22 horas. Então eu faço um tratamento externo sobre isso. Aqui, ó, no meu adapter, a implementação dele, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando e trabalhando do parking lot, ó, fazendo toda a validação dele para que eu possa, ó, persistir os valores. Eu estou usando em memória. Essa persistência está sendo em memória para a visualização dele. Mas isso não importa. Não importa o que eu posso fazer. Eu vou mostrar aqui direto dentro da minha estrutura de teste. O que ele está fazendo? Ele está chamando um controle e passando informação. Tem alguma... Esse está errado. Ah, deixa eu ver. Ah, não. Teve uma alteração aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Repository. Não preciso me preocupar, não. Deixa eu só dar um build aqui. Deixa eu só alterar esse cara aqui no repository. Implementation, cadê? Key memory. Mexi nesse cara aqui. Então, beleza. Eu tenho uma questão aqui. O que eu faço? Eu só altero aqui no meu controle. E o que ele faz? Se eu quiser persistir em um banco de dados direto, quando eu vou instanciar, aqui em vez de instanciar minha classe de memória, eu instancio uma classe que vai trabalhar com Oracle, com SQL Server, e passo por inversão de dependência para a minha classe, que vai trabalhar a parte de entrada e saída do persistência de dados. E aqui no teste, deixa eu executar o teste aqui para ver como é que vai se comportar. Ele vai dar o erro aqui. Então, se getting... Cadê? Esse cara aqui. Não quero que ele teste. Deixa eu só comentar aqui. Perfeito. Vamos lá. Eu terei... Vai dar um monte de erro aqui, porque eu fiz alguma alteração aqui que não era para ter feito, né? Ao vivo assim mesmo. Beleza, deu access violation devido a tal lado de cá. Meus testes, eles falharam. Tá vendo como a questão de teste é muito importante? Eu consegui estender o meu código. Beleza. Então, eu tenho a possibilidade de estender. Show de bola. Não tem problema nisso. Só que, se eu quiser... O que eu estou fazendo aqui? Estou estendendo o execute de getter. Eu tenho que vir aqui dentro do repositório. Cadê? Ó? A interface, que pega a parte interna, né, a caso de uso, e dá visibilidade para a camada externa. Se você for olhar aqui, ó, dentro da nossa imagem, essa setinha, ela quer dizer a dependência, né? As dependências. A dependência vem de fora para dentro. E não do coração do software para fora. Então, nessa parte aqui, eu dei visibilidade com uma interface de repository, que seria esse carinha aqui. Então, olha só, eu tenho esse código aqui, e quais são as classes que implementa, que estende essa interface? Eu venho aqui, cadê? Aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele estende. Então, eu tenho essa implementação aqui, que seria que eu botei um JSON array aqui, que estava testando. Então, esse cara aqui, ó, só fazer isso aqui, ó. Vamos verificar, dar um build nele. Funcionou. Build. Deixa eu ver se ele vai dar Access Violation de novo. Deu Access Violation.
porque eu estou instanciando algo que não era para estar sendo instanciado. Beleza. Então, eu tenho aqui meu teste, meu caso de teste. Agora, ó, ele está execute dele, ele está pedindo um JSON. Aqui, na minha implementação, eu tenho um execute aqui, uma interface aqui. Deixa eu ver se o tempo... Eita, gente. Deixa eu interromper aqui rapidinho. Galera, eu estendi demais essa questão aqui do código, mas esse código aqui eu vou deixar disponível para vocês, como da embarcadeira, a gente disponibiliza tudo aqui, né? Então, esse código, o código já funcional, tudo bonitinho, está no GitHub, no meu GitHub lá, disponível. Então, eu quero que vocês compreendam um pouco dessa questão aqui, essa estrutura. Quando você trabalha o teste de software, você vem aqui, ó. Quem não conhece teste de software, tem no canal lá da academia também, a gente mostra um pouco de teste. No canal lá da Embarcadeiro Brasil também tem alguma coisa relacionada a teste. Então, a gente pega, faz o teste esse slot entity park lot. Eu venho aqui nesse cara, que é desse aqui, é o enter, né? Entrada aqui, ó. Esse cara aqui, eu faço o processo de passar os valores e executar. E executar. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, eu pego o meu controle e passo. Olha só, enter lot, é o culpado, tá igual? Tá igual a 0? Beleza, passou. Então, é sinal que o meu código lá interno tá bonitinho, tá funcionando. Então, já testei uma testabilidade melhor. Deixa eu abrir aqui. Então, gente, deixa eu executar aqui. Tá certo, Cirelado Vinícius. Então, gente, eu quero deixar aqui um agradecimento a todos, porque eu praticamente estourei o limite da palestra, né? Então, eu quero agradecer a vocês que continuaram aqui comigo até agora aqui. A minha intenção mesmo era mostrar a possibilidade de você ter uma estrutura, uma arquitetura bem organizada, trabalhando em versão de dependência, trabalhando em gestão de dependência, utilizando cada qual no seu lugar, a regra de negócio mais interna. Obviamente que em 30 minutos ou 40 a gente não consegue mostrar toda a arquitetura de software. Toda a arquitetura de software, então fica um pouco mais... ela é bastante conteúdo para entender a sua usabilidade. Beleza? Deixa eu abrir aqui minha tela aqui, interromper o compartilhamento, não sei que não vai dar tempo de perguntas, mas eu quero agradecer vocês que permaneceram comigo aqui nessa sala, a conhecer um pouquinho, né, da Click Architecture. Foi um bate-papo, praticamente. O código, essa visão é importante, você pensar na sua arquitetura para que seu código comece a ter maior escalabilidade. Se eu pegar aqui e botar uma classe que estende um banco de dados, que vai implementar algo do banco de dados, eu não vou atrapalhar nada internamente. A interface já está fazendo a persistência, já está tudo bonitinho lá para trabalhar. Só vou lá, faço, por exemplo, uso um RM, ou diretamente o FireDAC, passando o comando SQL para fazer persistência. Pronto. Você não precisa se preocupar com as outras camadas. O banco de dados está separado. A camada que vai trabalhar com o banco de dados é separada e só ser feliz. Beleza? Então, Walter, Caio, bacana. Pô, gente, muito obrigado. Já até botaram o Vicente, né? Botou o GitHub aí, show de bola. Pode pegar esse código, já está pronto. Tem uma implementação que vai subir com HTTP, já com ROS, que você já consumindo, externo, direto nesse mesmo código. Então, é só ser feliz e aproveitar esse código que está com vocês. Clean Architecture, procure, avalie o próprio blog do Uncle Bob, procura lá que tem bastante conteúdo. Tem os links aí da avaliação, avalia as palestras, é importante para todos nós que temos aí falado sobre na embarcadeira. E, claro, se você acha relevante um conteúdo como esse ou qualquer outro, que possa ver depois, seja feliz. Vocês que votam, vocês que decidem. Então, agradeço muito vocês por ter estado aqui comigo até agora. Beleza, gente? Então, já está no intervalo, né? Vou fechar aqui. Então, forte abraço e até a próxima conference. Valeu, gente!